A gente vai falar sobre uma condição ocular que afeta cerca de 18 milhões de brasileiros. A síndrome do olho seco. Essa condição é um problema na produção ou na quantidade de lágrimas que muitas vezes não é suficiente para lubrificar, limpar e proteger os nossos olhos. A gente vai entender melhor um pouquinho sobre esse assunto. Quem nos explica os sintomas, as causas e os tratamentos é a oftalmopediatra a doutora Caroline Masnak. Seja muito bem-vinda à nossa casa, doutora! Tudo bem, doutora? Estamos no meio do caminho. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Doutora, sempre um que é prazer sócia estar aqui aqui. também, Não é? Maravilhosa. Estou sempre aqui, né? Sócia. Ainda bem que vocês gostam de mim, que eu fico Tá feliz de sempre vir aí. sempre. Bem-vinda. Doutora, quando a gente fala essa síndrome do olho seco, eu acho que as pessoas ficam pensando mais naquele olho assim que quando pisca parece que vai doer. Essa sensação, o que é um olho seco? Como que a gente pode A caracterizar? nossa lágrima, ela recobre, eu vou puxar aqui um pouquinho, tá? A superfície do nosso olho. E ela tem várias funções, desde a função de nutrição, função de lubrificação, para que a nossa pálpebra deslize pelo olho sem ter atrito, e de proteção também. Ele tem um monte de células de defesa. Quando a gente tem uma deficiência desse líquido, é o que a gente chama de síndrome do olho seco. E aí a gente tem diversas causas de olho seco, porque ele é formado por 3 camadas. Uma camada de muco, que é o que está na superfície do olho em contato com a estrutura do olho em si, porque esse muco ele forma vilosidades, forma voltinhas, para que a parte líquida, que é a segunda parte, que é o maior volume, não escorra direto, com que ela entre naqueles espacinhos e ali ela fique grudadinha. E a gente tem uma terceira camada, que é a camada oleosa, que é produzida aqui na raiz dos cílios. Sabe onde o pessoal gosta de passar o lápis, lá a linha d'água? Ali que estão as saídas dessas glândulas. E quando a gente passa o lápis, a gente acaba entupindo essas glândulazinhas também. Mas uma lágrima normal tem uma quantidade certa de cada uma dessas estruturas, dessas substâncias. Quando eu tenho um desequilíbrio dessas substâncias, eu tenho o olho seco. Para eu ter uma síndrome, eu preciso ter alguns sintomas que estejam juntos. Então, sensação de ardência ou de ressecamento ocular, olho vermelho, desconforto de visão, porque a nossa lágrima é 30% da qualidade da nossa visão. Então, se eu tenho uma lágrima ruim, eu também tenho uma visão ruim. E hoje é muito comum. Por quê? Muita tela, muita luz. Então, quando a gente está prestando atenção em alguma coisa continuamente, a gente pisca pouco. Sim. E para eu liberar essa lágrima, eu preciso exatamente do piscar. Porque é ali, quando uma pálpebra encosta na outra, ele libera aquele óleo e eu aperto a minha glândula lacrimal principal para liberar a parte aquosa da nossa lágrima. Você já viu quando a gente acontece uma coisa que deixa a gente muito triste, a gente chora muito, o olho fica inchado. Sim. E aquela sensação daquele olho ardendo, ou às vezes até meio ressecado, mas por que você teve tanta lágrima? Porque a gente saiu daquele balanço ideal entre as 3 camadas. E aí desandou todo o negócio lá, como diz, deu pedra no angu, não é isso? A gente precisa desencaroçar aquele angu e tratar dessas alterações. Você ia fazer alguma pergunta? Eu posso continuar, porque tem um monte de coisa para falar. Boa, doutora. Porque a ideia é assim, você falou um pouquinho algumas coisas, mas tem coisas que a gente pode fazer para deixar também o nosso olho seco, por exemplo, alimentação, tempo, isso também interfere ou não? Com certeza. Então, a doença do olho seco, ela é multifatorial. O tempo mais seco, a gente se hidratar menos. Você vê que um dos principais sintomas de desidratação na criança é o choro sem lágrima. Então, a falta de hidratação é muito importante. As mulheres que entram na menopausa, a andropausa masculina também causa pela queda dos hormônios. Alguns remédios que a gente toma são muito comuns, remédios para hipertensão, remédios para o diabetes, remédios para ansiedade, remédios para dormir. Todas essas alterações, todos esses remédios geram alteração na produção da nossa lágrima e na qualidade da nossa lágrima. Então, são fatores para o olho seco, mas não é só um que causa, é uma combinação. E hoje, nós temos tido muito olho seco nas crianças também, por conta das telas. Olha só que interessante. E você falou da questão do chorar sem lágrima, né? Que nem sempre é uma birra. Às vezes pode ser um problema, né? Pode doutor? ser um problema. A glândula lacrimal principal, que é a que produz o maior volume da lágrima, que é a parte aquosa, ela se desenvolve
a partir do 3º, 4º mês de vida da criança. Então, você que tem neném pequenininho, que agora já estão um pouquinho maiores, mas você lembra no começo, quando eles nascem, que chora, quase não tem lágrima? Sim. A gente vê aquele choro, eles reclamam e não escorre uma lágrima, porque ele realmente não produz essa parte da lágrima. O bebê tem mais muco, por isso que juntas aquela remelinha branquinha ou transparente no cantinho do olho, porque é ele que vai ser o principal fator de hidratação para aquele olho. Conforme a criança cresce, a gente tem a maturação do sistema visual e aquela glândula lacrimal ela começa a produzir a parte aquosa. E aí equilibra e a gente passa a ter uma lágrima normal. Mas, se a criança está desidratada, vômito, diarreia, uma das primeiras coisas que acontecem é a lágrima. É o choro sem a lágrima. E isso é um sinal de alerta, para o pediatra, inclusive. Para o pediatra já consegue alertar. Já. Isso pode trazer problemas de visão, doutora? Como eu disse, a nossa lágrima ela garante 30% da nossa qualidade de visão. Então, quem tem olho seco, normalmente fala assim que a visão tem hora que está boa, tem hora que está ruim. Nossa, eu tenho muita ardência no olho, aí eu pisco, dá aquele ardido e vem aquele monte de lágrima, né? Tem gente que reclama que eu fico lacrimejando o tempo todo. Muitas vezes isso é o que a gente chama de lacrimejamento reflexo. O paciente tem um olho muito seco, então o cérebro está sempre recebendo a informação de que está faltando lágrima. O que ele faz? Ele aumenta a produção da parte aquosa, que é o que é mais fácil de produzir. E aí a pessoa fica tendo aquele lacrimejamento porque a lágrima não consegue ficar ali no olho adequadamente. Ou ela seca muito rápido, porque não temos a camada lipídica, a parte de olho, ou ela não consegue grudar porque a gente não tem aquele muco, e isso é muito comum no pós-cirúrgico, mas depois de algum tempo aquilo melhora, tá? Porque a gente manipula aquela superfície do olho, principalmente nas cirurgias refrativas, que são para correção do grau. Alguns pacientes na cirurgia de catarata também podem ter um olho seco transitório depois da cirurgia, aquilo melhora, por conta dessa desorganização das células do muco. Mas a parte aquosa é o que o nosso organismo consegue compensar com maior velocidade. Então, quando a gente tem um olho seco, às vezes por deficiência de um ou de outro, dá esse lacrimejamento em excesso aí. Fica com um paninho o tempo todo secando o olho. E é perigoso a gente arranhar, porque a gente sempre pensa aquela coisa do seco, você quer coçar, né? E de repente você pode danificar a sua retina. Sim. Isso pode acontecer. Na verdade, a córnea, que é a parte externa, né? O ressecamento do olho, ele expõe, a gente imagina, tem todas aquelas camadas, né? A do muco, do líquido, do óleo, protegendo a nossa córnea. Quando eu tenho uma ausência dessa estrutura, eu começo a expor a minha córnea ao tempo. E isso expõe as nossas terminações nervosas, por isso que dá muita sensibilidade à luz, tem gente que tem dor de cabeça. Isso faz parte da síndrome do olho seco. E também pode gerar machucados mesmo na superfície do olho, desde pequenas, como se fossem arranhados mesmo, que a gente chama de ceratite, até úlceras grandes, abrir machucados grandes na córnea, que deixam cicatrizes para o resto da vida. Então, o olho seco é uma doença muito comum hoje. No consultório, mais ou menos 70% dos pacientes têm algum sinal ou alguma queixa de olho seco. É muita gente. Tanto que a gente vai em congresso, né? Eu venho em congresso de retina, eu venho em congresso de oftalmopediatria, que são as minhas duas especialidades, sempre tem, que a gente chama de painel ou aula, de olho seco, porque tem sido muito comum. E todos os pacientes, independente da doença que ele tem, acaba tendo olho seco por conta da nossa qualidade de vida hoje. Poluição, partícula no ar, tela, é o nosso dia a dia. Então, a gente está aprendendo a lidar com isso e tentar controlar melhor esses fatores. É irreversível, doutora, é isso? Não? Se dá para conviver de uma forma boa? Dá para conviver de uma forma boa. O principal é saber qual é a deficiência que você tem, né? A gente entender o que está faltando. É o óleo? É a parte aquosa? É um muco? Para que a gente possa hoje, com os colírios, conseguir repor essas partes e tentar tratar a causa. Se é excesso de tela, como, por exemplo, nas crianças, a gente usa um lubrificante, mas eu reduzo o tempo da tela, eu melhoro a qualidade dela do trabalho, né? É porque eu trabalho muito tempo no computador, então a gente faz pausas a cada 20 minutos, lembra de piscar ativamente, aperta seu olho, olha para longe, dá uma pausinha, segundos. Isso vai melhorar essa produção da tua lágrima e a reorganização. A limpeza dos cílios, porque a gente acaba não tendo troca daquilo lá. Então, shampoozinho de bebê neutro, lá em casa, aguinha morna, uma gotinha na ponta do dedo. Tem o costume no seu banho de lavar os seus olhos. A gente lava o cabelo, por que não lava os cílios? Né? Ele ali é o filtro de ar do nosso olho, que nem tem o filtro de ar do carro.
Está ali para segurar poeira, partícula, pólen, o que está no ar e tentar evitar que entre em contato com o olho. Se a gente não limpa, aquilo fica saturado, principalmente para nós que usamos muita maquiagem, vai cair no olho e vai te gerar inflamações e alterações do olho seco. Então, como eu te falei, não tem uma única cura. A gente precisa saber qual que é a causa. E hoje nós temos diversas terapias. Porque quando a gente tem a deficiência da parte oleosa, que é aquelas glândulazinhas que ficam na parte que tem a saída aqui ao lado dos cílios, chamam glândulas de meibômios, você imagina o cálculo renal. A gente produz uma pedra de cálcio ou de urato, seja lá o que a gente tiver de alterado ali, eu gero uma pedra e aí eu vou com um ultrassom lá para quebrar aquela pedra quando ela não consegue passar. Então, aqui nessas glândulas a gente forma cálculos de óleo, gordura. Então, a gente usa o calor para poder romper essas pedras, esses cálculos. Quando o calor só da gente fazer a compressa em casa não é suficiente, hoje existe a luz intensa pulsada. O pessoal usa na dermatologia para tratar lesões de pele, para melhorar a tensão da pele. Em uma determinada potência, não é o aparelho do dermatologista, a gente consegue aproximar dessas glândulas e emitir essa luz intensa pulsada. Ela gera um calor rápido. E aí eu consigo quebrar essas pedrinhas e refazer aquela drenagem daquele óleo. Fazer com que aquilo volte a funcionar adequadamente. O problema é quando a gente demora muito para tratar, aquela glândula que teve com o seu fluxo interrompido, ela para de funcionar, ela atrofia. Então, a gente perde. Ela funcionou glândulas. muito. Exatamente. Ela funcionou e ela não conseguiu drenar. Imagina, eu tinha uma pedra, ela funcionou, às vezes a gente forma até aquele calásio, aquela bolinha de óleo que forma, né? Fica um carocinho. E ela foi lá e não conseguiu drenar, aquilo atrofiou. Aquela glândula morreu. Se essa glândula morreu, ela não nasce de novo. Nós nascemos com algo em torno de 36 glândulas inferiores e 34 superiores. 4 a mais, 4 a menos, mas essa é a média. Se a gente vai perdendo essas glândulas, e elas têm que durar a nossa vida toda, eu não reponho. Então, aquela criança que teve muito calásio ou muito terçol, que foi submetida a cirurgias muitas vezes, cada cirurgia que ela faz, ela perdeu uma glândula ou duas. Então, lá na frente, o preço disso é muito alto. Nós temos uma perguntinha de WhatsApp, doutora. Boa, Coloca pra gente, Mi. Perguntinha, vamos ver. Foi. A blefarite é consequência de olho seco? Pergunta da Sueli. E aí, Obrigado, doutora? Sueli. Vamos lá. Sueli, excelente pergunta, tá? Ela é uma consequência e uma causa. Eles andam em conjunto. Lembra que eu falei que não tem uma causa só? A blefarite é a inflamação da pálpebra e ela inclui essas glândulas que produzem a parte aquosa da tua lágrima. Então, se ali não está drenando adequadamente, ela vai te gerar um olho seco, sim. Por isso que o teu oftalmologista deve ter receitado compressa morna, limpeza com shampoozinho de bebê ou com um shampoozinho manipulado com melaleuca, para melhorar aquela drenagem e te ajudar a controlar esses quadros. A blefarite, normalmente, ela é crônica, porque ela é uma disfunção daquelas glândulas. Elas não funcionam direito. Então, essa limpeza, esse cuidado da compressa, normalmente é para a vida toda. Tá? Dessa maneira, a gente consegue reduzir as crises para ter menos olho seco ao longo do tempo. Boa. Quem usa lente de contato também tem que ficar bem atento, né, doutora? Muito. Principalmente porque a lente de contato ela é um corpo estranho dentro do nosso olho. Então, a lubrificação do nosso olho tem que estar muito boa para poder fazer a troca do líquido que está ali embaixo da lente e oxigenar o nosso olho. A nossa córnea, ela se nutre, ela recebe oxigênio pelo contato com o ar. O ar passa por entre aqueles filamentos de muco, de líquido, de óleo e chega lá na córnea. Eu tenho algo tampando. Então, se eu não tenho uma troca de líquido adequada quando eu pisco, eu acabo tendo uma isquemia na córnea, uma alteração de respiração dessa córnea. Aí a gente fica propenso a inflamações, a úlceras e a outras doenças infecciosas. Doutora, trouxe Boa, do colírio, né? colírio aqui, Pra doutora ensinar a gente. Ensinar Vamos lá. Se quiser pingar Então, em mim, doutora, que porque é eu tô importante? aceitando tudo. Viu? Eu até tô Temos sem lente hoje. diversos tipos de colírio lubrificantes, né? Tá. Então, temos colírios com conservantes e colírios sem conservantes. Hoje, os queridinhos dos oftalmologistas são os sem conservantes, porque é o mais puro, mais próximo que a gente tem da lágrima. Mas é para falar que o com conservante é ruim? Não. Se você tem uma frequência de uso mais baixo, 2, 3 vezes ao dia,
O com conservante pode ser um bom colírio para você e não é um problema, ele não vai te causar nenhum problema. Nas crianças, sempre sem conservante, tá? Porque aumenta o risco de alergia, isso é importante. Mas a gente trouxe os colírios por quê? Para ensinar como é que a gente pinga um colírio. Porque todo mundo acha, é só pingar uma gota no olho, né? Como é que funciona? Sim. Não é só pingar uma gota no olho. A gente não pode encostar o colírio no olho. A gente tem... Todo mundo sabe, quando chega, a gente vai fechando o olho, Sim, né? vai dando aquele quando eu vou aplicar na minha desespero. filha mais velha, é um problema, porque eu gasto quase tudo. É isso aí. Ela fecha, Fecha, a gente vai. Então, tem como a gente abrir o olho e tem como a gente pingar na gente mesmo. Então, eu vou abandonar isso daqui. Tá. Aí eu acho que talvez você possa Léo segurar para segura o poder microfone. mostrar, tá bom? Então, todo colírio é medicamento, tá? E o colírio, a gente parte do pressuposto que ele é estéril, ele é uma medicação estéril. Esses frascos que são os comuns são dos colírios com conservante. Porque eu tenho ar, do mesmo jeito que eu viro, a gota cai. Se eu jogar, ela volta para dentro do frasco. Então, eu tenho uma comunicação da parte externa para a parte interna. Sim. Os colírios que são sem conservantes, eles não têm isso. Eles são, normalmente, uns frascos mais compridinhos. E se você colocou a gotinha para fora, ela não volta mais para o olho. Então, tenho lá um frasco de colírio. Como é que eu agito colírio? Sempre assim, rodando. A gente nunca faz isso aqui. Porque quando eu faço isso aqui, eu estou jogando gota fora. Então, metade do meu colírio já foi embora. Para o lubrificante não é tão importante isso, mas para quem usa, por exemplo, o colírio de glaucoma, que é um colírio caro e que você vai ter que usar o tempo todo, se você ganha da rede pública, ela tem um tempo para poder durar, você está perdendo o tratamento aqui. Como é que eu pingo o colírio? Tá me dando um close aí? Tá. Então, ó, o mais fácil é olhar para cima, puxa a pálpebra de baixo e, ó, apoia aqui no nariz. Pingou, fechou o olho. Para quem tem medicação, aperta o cantinho do nariz aqui, conta até 30, piscou, acabou, tá? A gota desses colírios sempre vai escorrer, porque ela é maior do que o nosso olho. Tá? É uma gota grande. Esse colírio aqui, você olha como a pontinha dele é menorzinha. Esse é uma microgota. Esse é uma gota menor do que aquela grandona. Então, normalmente, ela não escorre, ou escorre bem menos, tá? Mas se eu for pingar o colírio em alguém, como é que eu faço? Então, vamos lá. Vou usar você de... Bora. Vai. Pode pingar, doutora. Se é de graça, eu aceito. Tá injeção na testa, é de graça, isso? Até colírio a gente aqui vai. a gente dá injeção no olho. Faço o quê? Abi, vou pedir para você me ajudar aqui, tá? Pode deixar. Vamos virar acho que de lado aqui vai ficar mais fácil, né? Vira para cá. Ó. O que é mais fácil? Como eu fiz em mim. Puxa a pálpebra inferior, ó. Quando eu faço isso, eu aumento a superfície do olho. Eu vou pingar a gotinha exatamente na partezinha de baixo. Eu não fico aquela briga de puxa a pálpebra de cima, a criança fecha o olho. Quando a gente puxa aqui, fecha o olho. Pode fechar, vai fazer. Você vê que eu fico com ela exposta da mesma maneira. Tá vendo? Então, eu consigo pingar a gotinha com tranquilidade. Que legal. Adorei. Já judiei. Muito bem, viu? Parabéns. Obrigado. Ganhou um pirulito ou não? Ganhou um pirulito. E um certificado de bravura. Isso aí, pingar o colírio. Obrigado, O doutora. lubrificante, gente, na grande maioria das vezes, não arde, ele não causa nenhum desconforto. Às vezes tem paciente que fala, nossa, pinguei o colírio e ele ardeu. Significa o quê? Que todas as suas terminações nervosas daquela córnea estavam expostas. Você estava sem proteção. Então, o teu olho estava muito seco. Por isso que você sentiu o lubrificante arder, tá? Pinga, fecha o olho, você vai ver que vai dar alguns segundinhos, aquilo vai melhorar. Existem colírios que são mais viscosos para deficiências maiores, existem colírios mais líquidos para deficiências menores. Aí, qual que é para mim? O teu oftalmologista vai dizer qual que é o melhor para você e você vai testar. Porque muitas vezes a gente tem várias opções no mercado. Às vezes a gente usa um e parece que, acho que ficou ruim, minha visão está... Tenta o outro, que é muito similar, fica melhor. Então, é experimentação, mas com a indicação correta do teu oftalmologista para o teu tipo de olho seco. Viu? Doutora. Sabe uma coisa que é muito comum causa olho seco? Tireoide. É, né? Deficiência da tireoide. E tem muito isso, né, doutora, dos problemas de saúde, né?
Impressionante, né? Parece que é uma Você coisa... de casa, fique de olho na sua saúde bom, como um doutora. todo, porque não esquece que os Obrigado. seus olhos fazem parte de você. Né, É o que eu doutora? sempre falo, principalmente paciente diabético. Ele, doutora, mas eu vim só ver o olho. Não, mas como é que tá o seu rim? Seu olho não veio num copinho, você é inteiro. Então, se eu olhar só o seu olho, eu estou deixando de te cuidar. E isso, a gente teve, com o tempo da medicina, a gente foi dividindo as pessoas, né, em pedacinhos. E, na verdade, uma coisa depende da outra. É, A gente ligada não à outra, pode, né? não pode Exatamente. definir. A gente tem que tratar É um a pessoa só. como um todo. Muito bom, Você de doutora. casa, Muito obrigado. viu? aproveita para Ótimo. seguir a doutora, @Caroline Masna, que está aparecendo para você aí, o Instagram. O DDD é o 12 3211 9010. Doutora, muito obrigada. É Seja sempre um Obrigado, prazer. doutora. Muito obrigada. Boa. Obrigada, maravilhosa sempre.